Bom, então eu vou tentar mostrar aqui para vocês de maneira resumida o que é esperado para o nosso experimento número 2 no curso do Laboratório de Mecânica, Ótica e Termodinâmica para a licenciatura em Física, modalidade à distância. Então, se vocês verem aqui embaixo, já está disponível o roteiro do experimento 2, movimento pendular. Ao clicar sobre o título movimento pendular, vocês têm acesso a um texto onde eu explico um pouco sobre o movimento do pêndulo. Esse material é complementar ao material que vocês têm à disposição no curso de Ótica, Ondas e Termodinâmica. Para a nossa parte, que é relevante para nós, o que nós temos que saber? A dependência do período com diferentes grandezas e também como é a forma do movimento. Nós vamos estudar a equação de uma onda através do experimento do pêndulo. Então, aqui nesta parte de experimento virtual, eu coloquei aqui para vocês um link para o experimento, já está embutido aqui. Tem o link do site aqui. E se vocês quiserem usar a simulação em português, ela está disponível também aqui no nosso próprio curso, ok? Então, eu vou clicar aqui em site, ele vai abrir a simulação numa outra janela e nós vamos conseguir fazer algumas modificações, brincar um pouco com o experimento. Tem 3 janelas, introdução, energia e laboratório. Essas 2 primeiras são para vocês entenderem como o experimento funciona, como que a variação de energia acontece ao longo do movimento pendular. Então, fiquem à vontade para simular aqui questões que vocês tenham ficado com dúvidas na parte explicada pela teoria em ondas, ótica e termodinâmica. A parte qualitativa será feita em lab e a parte quantitativa também. Então, eu vou tentar aqui ter 2 janelas abertas junto e vou tentar mostrar para vocês rapidamente, num passo a passo, o que eu vou querer que a gente faça. Bom, então vamos, né? Uma vez iniciada a simulação virtual, a gente vai fazer a parte qualitativa, que nada mais é do que uma orientação para que vocês entendam os comandos disponíveis, como operar estes comandos, e em seguida vocês podem fazer diretamente a parte quantitativa usando o próprio experimento virtual. Primeiramente, nós vamos determinar quem influencia no período do pêndulo. Então, em Lab, a gente vai colocar aqui, ó, o pêndulo para oscilar, sempre com uma amplitude baixa. Você pode editar aqui o comprimento do pêndulo à sua vontade, editar a massa que está oscilando também à sua vontade, e pode colocar a gravidade de um planeta que você escolha ou mesmo um valor intermediário entre uma e outra. Mas uma vez que você escolher aqui esses parâmetros, nós vamos variar um de cada vez. Então, inicialmente, é pedido que você varie a massa que está oscilando e construa um gráfico de massa e período. Só relembrando, para medir o período, a gente usa esse reloginho aqui e ele vai marcar o tempo gasto para que o pêndulo realize um movimento completo. Então, altera a massa e faz de novo. Anotem uma tabela, massa e período. Atenção para escolher valores de massa que permitam a construção de um bom gráfico.
na sequência, você vai fazer a mesma coisa para o comprimento do pêndulo. Então, volte ao valor de massa inicial e varie o comprimento do pêndulo, meça o período. Escolha outro valor de comprimento, meça o período novamente. Anote em uma tabela, comprimento e período. Este gráfico, faça um ajuste para determinar qual é a forma funcional entre período e comprimento do pêndulo. Em seguida, volte ao comprimento inicial que você usou no passo 1 e vamos ver agora o efeito da gravidade local no período do pêndulo. Então, isso só dá para a gente fazer aqui na simulação, né? Vai escolher valores de gravidade, medir o período, altera a gravidade, mede o período também. E vai anotar a gravidade, fazer o período em uma tabela, construir um gráfico, fazer o ajuste. Finalmente, a gente vai verificar a equação 8, que relaciona o período de oscilação com a amplitude de oscilação. Ela está disponível aqui em Teoria do Pêndulo, a equação 8. Para fazer este experimento, você vai voltar às configurações de gravidade iniciais, vai posicionar o pêndulo em uma amplitude de oscilação alta, soltar este pêndulo, medir o período. Em seguida, você vai soltar o pêndulo de uma amplitude um pouco menor, medir o período novamente. Como o atrito é nulo, ele vai ter o mesmo período a todo instante, até que vocês vão chegar em 5 graus, solta o pêndulo e mede o período. E vão construir um gráfico de período e amplitude de oscilação. Ajustar este gráfico usando a equação 8. E essa foi a parte da simulação. Depois vocês vão construir um experimento em casa e vão observá-lo. Existe atrito no seu pêndulo? Sim ou não? Você consegue soltá-lo de uma amplitude alta para a gente verificar a mesma coisa que a gente verificou na simulação, a equação 8? Observe seu experimento antes de seguir para a parte quantitativa. Para este experimento, nós não vamos fazer variação de comprimento ou massa, como foi feito em métodos. Nós queremos determinar o período para o pêndulo na configuração inicial e depois nós queremos mapear o movimento pendular usando ou o tracker ou um sensor de posição acoplado ao Arduino. Vocês vão, usando uma dessas duas ferramentas, construir um gráfico de posição em função do tempo para o pêndulo. Com esse gráfico, vocês vão ajustar com alguma equação que esteja aqui disponível no capítulo 2, que descreve a posição do pêndulo em função do tempo. Entenda cada um dos parâmetros de ajuste que você obteve e compare-o com o que você esperava observar. Depois você escolhe outro trecho do movimento, alguns minutos mais adiante, e repita o experimento. Analise o que mudou. Ao fazer esta parte do experimento quantitativo em casa, vocês vão ter que tomar uma decisão acerca de qual intervalo de tempo medir, por quanto tempo eu vou medir a posição, de quantos em quantos segundos ou de quantos em quantos milissegundos eu vou querer fazer a aquisição de um ponto da posição, tá? Então, tudo isso vai ter que ser uma decisão que vocês vão ter que tomar ao fazer a aquisição dos dados. Finalmente, nós vamos verificar o efeito do atrito no pêndulo de vocês.
Para isso, vocês vão ter que fazer um intervalo total de medida um pouco mais longo e verificar se a amplitude do movimento reduz, se ela se altera ao longo das oscilações, tá? E vão fazer um ajuste com a equação 2.4, disponível no capítulo 2. Discuta os parâmetros e compare com seus colegas. Se você tiver ânimo, pense em como você pode reduzir o atrito presente no pêndulo que você construiu, repita o procedimento e avalie se você conseguiu alcançar o seu objetivo. E é isso. Bom experimento para vocês e, em caso de dúvidas, entrem em contato. Grande abraço!